Olá! A presente videoaula ensinará as regras de nomenclatura de alcanos ramificados, de cadeia fechada ou cíclica. Aproveitem! Os alcanos de cadeia carbônica cíclica podem apresentar uma ou mais ramificações, mas todas as possibilidades são previstas nas regras da IUPAC. Veja, no presente slide, exemplos com 1 a 3 ramificações. A primeira regra de nomenclatura está relacionada a alcanos de cadeia cíclica, contendo uma única ramificação. Observe que a cadeia cíclica apresenta 6 carbonos, uma quantidade maior do que na ramificação, com 3 carbonos. Por isso, a cadeia cíclica é estabelecida como a cadeia principal. A ramificação, por sua vez, está ligada ao carbono 1 da cadeia principal. Tendo as informações em mãos, a regra de nomenclatura determina que, inicialmente, sejam apresentados os dados da ramificação e, por fim, da cadeia principal. No caso, tem-se a ramificação de 3 carbonos, denominada isopropil, ligada ao carbono 1. Tendo as informações em mãos, a regra de nomenclatura determina que, inicialmente, sejam apresentados os dados da ramificação e, por fim, da cadeia principal. No caso, tem-se a ramificação de 3 carbonos, denominada isopropil, ligada ao carbono 1. Portanto, 1-isopropil. Já o nome da cadeia principal é ciclohexano, pois é uma cadeia carbônica cíclica de 6 carbonos. Assim, o nome do alcano é 1-isopropil ciclohexano. Ou apenas isopropil ciclohexano, pois sempre a única ramificação estará ligada ao carbono 1. A substância, a seguir, parece ser um alcano de cadeia carbônica cíclica contendo uma ramificação. Mas não é verdade. Como a cadeia cíclica tem menos carbonos que a ramificação, considera-se o composto orgânico um alcano de cadeia aberta, contendo uma ramificação cíclica. Usando as regras da IUPAC, estudadas na videoaula passada, tem-se o 1-ciclopropil-pentano. Destaca-se, ainda, que, se as quantidades de carbonos forem iguais, pode-se usar a regra dos alcanos de cadeia cíclica, com uma ramificação, ou a regra dos alcanos de cadeia aberta, com uma ramificação. Mas, se o alcano de cadeia carbônica cíclica apresentar 2 ramificações, a regra IUPAC muda. Veja que o alcano tem uma cadeia cíclica de 5 carbonos, e as ramificações com menos carbonos. Por isso, a cadeia cíclica é classificada como cadeia principal. Segundo a regra da IUPAC, a ramificação que estará ligada ao carbono 1 deve ser aquela cujo nome seja o primeiro em ordem alfabética. Considerando as 2 ramificações, tem-se um grupo etil e um grupo propil. Portanto, o grupo etil é a ramificação ligada ao carbono 1. A segunda ramificação tem a menor numeração possível, considerando a sequência criada no sentido horário, ou no sentido anti-horário. No caso, se os carbonos forem numerados no sentido horário, a ramificação propil fica ligada ao carbono 2, de menor numeração. Assim sendo, usando a regra IUPAC, que define os dados das ramificações, seguidos pelas informações da cadeia principal, tem-se o 1-etil, 2-propil, ciclopentano. Lembre-se que, quando há mais de uma ramificação, seus nomes são apresentados em ordem alfabética. Mas, e se o alcano de cadeia carbônica cíclica apresentar 2 ou mais ramificações iguais? Como estudado em videoaulas anteriores, deve-se utilizar os termos de repetição, di, tri, tetra, etc. O presente alcano tem 2 ramificações iguais, no caso, 2 grupos etil, ligados no carbono, 1 da cadeia principal. Portanto, tem-se o 1-dietil ciclobutano. O índice 1 foi indicado 2 vezes, pois são 2 grupos etil, ligados no carbono 1. O último exemplo é um alcano de cadeia carbônica cíclica, com 3 ramificações. No caso, um grupo terc, butil, um grupo isobutil e um grupo metil.
ao considerar 3 ou mais ramificações, deve-se encontrar a sequência de ramificações, que apresenta o menor conjunto de índices. Na prática, deve-se escolher uma ramificação e definir que esteja ligada ao carbono 1. Depois, usando o sentido horário e o sentido anti-horário, encontrar os índices correspondentes. Como são 3 ramificações, tem-se 6 possibilidades de conjuntos de índices. Dado o presente alcano, os conjuntos possíveis estão indicados na tabela, à direita. O menor conjunto corresponde aos índices 1, 2 e 4. O índice 1, relacionado ao grupo isobutil. O índice 2, ao metil. E o índice 4, ao terc-butil. Consequentemente, tem-se o 4, terc-butil, 1, isobutil, 2, metil, ciclohexano. Lembrem-se que, para as ramificações com hífen, como terc-butil, a ordem alfabética é definida pela primeira letra após o hífen. E aí, entenderam o conteúdo da videoaula? Aproveitem para curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Dessa forma, vocês apoiam o canal e a produção de videoaulas com conteúdos variados. Até a próxima!